No próximo mês de novembro, iremos às urnas para escolhermos os nossos candidatos a prefeito e vereador. Devemos participar e devemos exercer nossa cidadania. Nós não podemos omitir essa nossa participação política. O custo da não participação será aceitar o que os demais decidem. Nós devemos construir a nossa sociedade de uma forma coletiva, participativa e pela democracia. Entretanto, é verdade que nós, brasileiros, nós carregamos um certo rancor e até um desânimo com a política, mas não deve ser assim. Apesar de ser um ambiente difícil, só mudaremos o país com atuação política. E que bom que nós temos a possibilidade de mudarmos as coisas através do voto, pela eleição, pela democracia. Esse sentimento que nós temos de tratar a política como algo ruim, no qual não podemos nos envolver, apenas dá espaço para pessoas que são mal intencionadas tomarem conta do pedaço. A política bem feita é o que gera um resultado positivo na sociedade. Mas é verdade que já há algum tempo que temos certa desesperança sobre os candidatos, sobre os partidos, sobre as propostas. Para todos os efeitos, nós devemos ter critérios para a escolha. Então, pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês alguns critérios que eu usarei para escolher alguns candidatos nessa eleição. Essa lista ela não é um gabarito oficial encerrado. Você pode contribuir com o debate, se você desejar, comentando aqui embaixo. A primeira ideia, o primeiro critério é usar o princípio do mal menor. Veja, eu sei que dá uma falta de esperança danada quando vemos os candidatos e as propostas, quando as propostas existem, de fato. Mas a filosofia antiga de Aristóteles já nos ensina que sempre há uma opção, digamos, menos ruim, um mal menor. Existe sim alguém que está minimamente alinhado com a sua visão de mundo. Portanto, não é sobre ter 100% de alinhamento, esperança, ter uma grande confiança, dar um cheque em branco para o candidato, mas é quase uma atitude de fé. Esperar que o menos ruim ele faça algo de bom. Afinal, após o voto, nós ainda temos a possibilidade de cobrar, de fiscalizar, enfim. Uma segunda ideia, um segundo critério é investigar os possíveis crimes. Analisar a vida do candidato é uma coisa excelente. Não iria surpreender muito constatar que alguém que afirma lutar contra a corrupção já tenha caído em situações estranhas. É evidente que alguém pode ser investigado, inocentado e até sofrido alguma injustiça, mas, via de regra, se o nome surge em algum escândalo, a possibilidade de ter saído dos trilhos é muito grande. Então, fique atento à história do seu candidato. Um terceiro critério é saber da vida financeira. Entenda, aqui eu não estou querendo saber se a pessoa é rica, se ela é pobre, quantidade de dinheiro que ela tem, não é isso. A ideia é saber se ela já tem alguma possibilidade de viver, de sobreviver fora da política, ou se ela apenas está tentando dar um upgrade na sua vida. O ideal é a pessoa já ter alguma possibilidade de viver sem a política mesmo. Max Weber, por exemplo, no livro Ciência e Política, Duas Vocações, ele lembra da diferença de viver da política e viver para a política. Mas é evidente que podemos dar possibilidade a alguém que seja um político profissional, por assim dizer. E isso nos leva a outro ponto muito ligado a este, que é saber da atuação de vida do candidato na sociedade, é um quarto critério. Ou seja, se ele for um político profissional, ele já fez muito pela sociedade, ele trabalhou, criou, inovou, fez o que prometeu. É comum vermos muita gente que é filho, neto, irmão de políticos e estão apenas tocando o negócio da família. Mas, obviamente, isso não o desclassifica inteiramente, É até plausível que a pessoa tenha alguma experiência. Porém, não é questão definitiva. Se a pessoa for outsider, ela tem que, no mínimo, ter algum tipo de atuação relevante. Por exemplo, se a pessoa tem uma vasta atuação na educação, ela pode ser um candidato com know-how para propor novidades nessa área.
E um quinto critério é você ter uma afinidade ideológica. Eu sei que a palavra ideologia está ganhando um aspecto muito negativo nos últimos tempos. Parece que tudo se tornou uma questão ideológica, mas é evidente que devemos ter um alinhamento com a visão política do candidato, do partido. Isso aí, por exemplo, perpassa por essa questão que a gente discute muito hoje em dia, sobre o tamanho do Estado. Eu vou dar um exemplo. No meu caso, quando eu observo no Brasil um país com uma desigualdade gritante, e eu percebo as pessoas que dependem muito do Estado, mas outras pessoas chegam com o discurso de que o Estado está muito grande, eu não escuto muito esse discurso. É evidente que o Estado deve melhorar, especialmente na gestão. Aliás, esse é o ponto. E que nós devemos ter um serviço melhor, desburocratizar muita coisa. Porém, quando me é apresentada uma proposta exagerada, eu não recebo. É a velha história. Eu jamais apoiaria políticas extremas, de tendência extremista na direita ou até mesmo na esquerda. Dessa forma, eu acredito que nós temos alguma possibilidade de escolhermos alguém que possa realmente contribuir com a melhoria da sociedade. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!